começar a gravar. Bom, boa tarde a todos e todas e todes. Agradecer a presença, o povo está entrando virtualmente, presencialmente também. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Vitor Neiva, da UFPR. O Vitor é professor adjunto do Departamento de Sociologia, do ECISO, e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, ambos da Universidade Federal do Paraná. Possui doutorado e mestrado em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, tem experiência nas áreas de Sociologia da Violência e Sociologia do Crime, com atuação nos seguintes temas: violência e criminalidade urbana, sistemas de segurança pública e justiça criminal, punição e prisões, políticas públicas de segurança e política penal, e é pesquisador, colaborador do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, CRISP, e do Núcleo de Estudos em Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, ambos da UFMG. Então, já vou passar para o Vitor fazer a sua apresentação, e temos aí depois, abrimos para as perguntas, e o povo já está chegando. Vitor, palavra contigo. Fique à vontade. Obrigado, Leonardo. Bom, primeiro agradecer, dizer que é um prazer muito grande ter a oportunidade. Obrigado pelo convite e também ter a oportunidade de apresentar um pouco os resultados aqui de uma agenda de pesquisa, né, sobre um tema que eu venho percorrendo aí desde a minha tese de doutorado, do tempo que eu estava no CRISP. Então, agradecer aí pelo convite e pela oportunidade. Então, eu só vou compartilhar na tela, vocês me informem aí se vocês estão vendo, por favor. Vocês estão vendo? Sim. Bom, então, vamos lá, né? O título, né, dessa apresentação é Policiais Penais, né, no Brasil, perspectivas sobre a profissão, né? E qual que é o grande ponto, né? E aí é onde eu vou, né, me delongar aqui e falar um pouco sobre essa trajetória da mudança de status, né, dos agentes penitenciários para policiais penais, né, focando muito a experiência do tempo em que eu realizei pesquisas no estado de Minas Gerais, né? Então, é um pouco um apanhado de uma agenda de pesquisa que a gente construiu no âmbito do CRISP sobre os agentes penitenciários e esse processo de mudança de status. E também dialogar um pouco com vocês, né, depois da aprovação da PEC, né, que altera essa mudança de status, algumas questões, tanto do campo de estudos e também algumas inquietações que a gente se coloca aí frente ao campo da segurança pública também e o campo penal. Bom, nós temos aí dois cenários, né, hoje de um contexto atual, né, que a gente tem de evolução da população prisional por ano no Brasil. Isso por si só já é um fenômeno, né, que já se tem colocado aí nos últimos anos de um crescimento progressivo da população prisional no Brasil, né? Ou seja, a gente tem aí um crescimento de 2000 para 2023 de 266%, e isso já diz muito sobre, né, a problemática interna, né, da gestão das prisões, né, de uma política calcada no encarceramento massivo, né, sobre a própria seletividade penal, do universo hoje cotidiano das prisões, né, da presença de facções e da própria administração cotidiana das prisões, que hoje, né, sobretudo com o monopólio aí dos policiais penais, né, e de um outro polo, né, o desafio hoje de gestão estadual e federal do sistema penitenciário estadual e federal. Então, isso por si só já coloca esse cenário e essa problemática também no Brasil do encarceramento massivo, de uma aposta numa política, né, de crescimento e de construção de novas prisões
e do próprio gerenciamento interno hoje nas prisões, que também se coaduna com o campo de estudo, sobretudo com a literatura sociológica sobre prisões. Bom, se temos aí, né, um crescimento progressivo nos últimos 25 anos da nossa população prisional, né, nós temos também aí um outro cenário, né, que se a gente for ver aí no último levantamento do raio-x da segurança pública no Brasil, nós temos aí também um crescimento em relação às forças de segurança pública, sobretudo em relação à atual polícia penal. Se a gente for ver aqui por esse gráfico, né, referente às informações de 2023, a polícia penal hoje é a terceira força de segurança pública no Brasil. Ou seja, a gente tem aí a polícia militar com 404.871 membros ativos, a Polícia Civil com 95.908 e a Polícia Penal Estadual com 94.973, né? Ou seja, não, na verdade, desculpa, seria a quarta. Você tem a Guarda Municipal aí com 95.175. Tem um equívoco aí, né? No entanto, né, se a gente agrupar, né, tanto a polícia penal estadual com a federal, né, a gente tem aí um outro cenário, né? Ela se torna aí a segunda força de segurança pública no Brasil. Então, você tem a polícia militar aí com 404.871 membros e, em segundo, ficaria a própria polícia penal estadual e federal. Então, o que a gente tem, né, nesse cenário aí, tanto de crescimento progressivo da população prisional, de construção de novas prisões, para e passo, a gente tem todo esse crescimento progressivo de profissionais voltados para essa categoria, né, de polícia penal, né, tanto no âmbito do sistema penal, do sistema penitenciário estadual, quanto federal. Então, isso já coloca aí a força que esse grupo profissional, né, eles conseguem adquirir nos últimos anos no Brasil. Então, se tornando aí, agrupando os policiais estaduais e federais, a segunda força de segurança pública depois da polícia militar, né? Então, isso já coloca esses dois cenários aí para a gente. Bom, e qual que é a grande mudança aí nos últimos anos, né? Sobretudo, a gente vai ver, sobretudo no debate a partir de 2016, que foi um processo de mobilização política dessa categoria profissional no Brasil para mudar o seu status profissional, né? Então, o grande momento, né, e nesse momento eu estava fazendo campo para minha pesquisa de doutorado, né, foi todo o esforço político, toda a mobilização política da categoria profissional para a aprovação da PEC, tanto no Senado quanto na Câmara, né? Então, no Senado, a PEC ela tramitou como a PEC número 14 de 2016 e na Câmara dos Deputados como a número 372 de 2017, né? Todo esse processo, né? Eu estava em campo, né? E aí eu vou mostrar um pouco para vocês. Eu acredito que a grande maioria aí são alunos da graduação, né? Então, eu fazia pesquisa para o meu doutorado e isso, de alguma maneira, me fez até mudar, na época, o meu objeto de estudo da tese de doutorado, né? Em razão desse processo aí, né, que mobilizou toda a categoria profissional e que no final de 2019 culminou aí na aprovação da emenda constitucional número 104 de 2019, tornando aí a polícia, mudando o status de agente penitenciário para polícia penal, né? E eu acho que um fato interessante, né, que vários estudos que analisaram esses discursos, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, né, e eu acho que esse também é uma agenda de pesquisa, né, interessante, né, e pouco explorada ainda, começou, né, com esse trabalho aí da Camila Dias, que você tem um consenso quase geral, tanto no Senado quanto na Câmara, em relação a essa mudança de status, né? Então,
foi todo um processo de mobilização por conta da categoria, de contatos com os membros da Câmara e do Senado, e aí uma aprovação aí quase que completa dos senadores e dos deputados em relação a essa mudança constitucional, né? Então, a gente tem aí a inclusão, né? E essa é uma luta, uma pauta dos agentes penitenciários ao longo de muitos anos no Brasil, que culminou nessa mudança aí do status da categoria profissional, né? Então, hoje a gente tem essa mudança na Constituição, né? A inclusão das polícias federal, estadual e policiais penais federal, estaduais e distrital no artigo 144 da Constituição, né? E aí você tem as polícias penais, elas são vinculadas ao órgão administrativo do sistema penal da unidade federativa a qual pertencem, e cabe a elas a segurança dos estabelecimentos penais. E elas são subordinadas aí são subordinadas aí aos governadores do estado, do Distrito Federal e dos seus territórios, né? Então, a gente tem aí essa emenda constitucional resultado, né, que, na verdade, é resultado de um processo longo, né, de mobilização da categoria, de inclusão, né, dessa mudança na pauta, de discussão das transformações na própria profissão, né, e de mobilização do próprio grupo, né, e da imagem que eles vão construindo também do trabalho, e também da própria transformação na atividade rotineira desses grupos, né, desse grupo profissional, né? Então, o que eu vou apresentar para vocês é um pouco o que foi construído na época, né, no CRISP, no Centro de Estudos em Criminalidade e Segurança Pública, ao qual eu ainda sou vinculado, de uma agenda de pesquisas voltada para, na época, agentes penitenciários, né? E, sobretudo, em razão de um certo esquecimento, né, uma ausência de estudos que existia em Minas naquela época, sobretudo a partir do trabalho do Paixão, né? A gente tinha aí, né, um trabalho em 1984, final dos anos 80, do Antônio Luiz Paixão, sobre o sistema penitenciário mineiro, né? E o sistema penitenciário mineiro, entre aspas, né, você ainda não tinha um sistema que era institucionalizado, grande parte, né, da população prisional mineira, como em várias realidades estaduais no país, estavam sob a tutela da Polícia Civil. Uma pequena parcela dessa população estava no sistema prisional propriamente dito, né? E isso gerou aí um conjunto aí de uma agenda de pesquisa para que a gente pudesse compreender tanto a transformação, as mudanças nesse sistema penitenciário nos últimos anos, tanto no que diz respeito a, digamos, né, a sociedade dos cativos, a população prisional, quanto em relação aos responsáveis pela gestão e pela custódia dos presos, né? Então, a gente tem aí, né, começou com uma pesquisa chamada Missão Guardar, quem são, o que pensam, em que condições trabalham os agentes penitenciários de Minas Gerais. Foi um survey com os agentes penitenciários de Minas, né, ao longo de 2 anos, com todos eles, uma amostra representativa. Depois dessa pesquisa sobre os agentes penitenciários, começa uma nova pesquisa do quem são, como vivem, com quem se relacionam os detentos da RMBH. Essa pesquisa também coordenada pela professora Ludmila Ribeiro, onde eu atuava, na época, como aluno de doutorado e coordenando o campo, né? E aí foi nessa época, né? E aí eu tinha entrado com um projeto de doutorado, né? Comecei a fazer, coordenei esse primeiro campo do survey e comecei a fazer campo nas unidades prisionais de Minas Gerais, né? E com isso eu mudo o meu objeto de estudo do doutorado, o meu projeto, que inicialmente era sobre a Pax, mas aí eu né, em função dessa discussão dos agentes penitenciários, em função de toda essa mobilização política que estava correndo em função da PEC, eu construí um novo projeto de doutorado e eu já estava em campo, né? Então foi muitas vezes muito desse e da própria demanda, né? Eu sempre conto isso também para os alunos, né? Que existia também uma demanda por parte dos agentes penitenciários
de que existia uma predileção só para estudar os presos, né? E não estudavam os agentes e por quê. Né? Tanto é como vocês podem ver, essa pesquisa, apesar da gente entrevistar também agentes, era focada nos presos. Então, isso me desperta na época, né? Com esse campo, foram 8 ou 12 prisões que nós fazíamos campo, era uma equipe grande, na região metropolitana de Belo Horizonte, e com isso eu mudo aí o meu objeto de estudo. Né? E isso refletiu, né, na minha tese de doutorado, o dilema identitário dos agentes de segurança penitenciária, guardiões ou policiais, né, que eu defendi em 2018, e hoje, né, também, por isso que eu acho que foi uma boa oportunidade esse convite para dialogar com vocês, porque eu volto a campo, né, agora com uma pesquisa que é coordenada pela professora Andréa Silveira, e agora essa também é uma pesquisa nacional, sobre um tema relacionado ao sofrimento psicossocial em trabalhadores do sistema prisional brasileiro. Né, que também essa pesquisa ela não foca somente nos policiais penais, né, mas também no acesso deles ou não, né, à rede de atenção psicossocial, e como que esse tema do sofrimento tem chegado, essa pauta da saúde mental, ela tem chegado ou não aí às secretarias e à rede de atenção psicossocial. Né? Bom, então é um pouco esse percurso, né? A minha tese ela vem um pouco como resultado dessas duas pesquisas, e hoje, como professor da UFPR, né, eu retomo um pouco esse tema e também um pouco o que me despertou, né, naquela época, já acompanhando um pouco a trajetória dessa categoria profissional e as vicissitudes aí dessa profissão ao longo dos anos. Né? Então, eu sempre destaco, né, sobretudo quando a gente, nesse debate, quando a gente vê, né, essas mudanças, né, em relação a essa alteração de agente para policial penal, que a gente precisa ter uma visão um pouco retrospectiva, né? Ou seja, olha, agora mudou, né? Ou seja, foi o processo, na verdade, de coroamento deles, essa mudança legal, né, jurídica dessa nova, entre aspas, né, categoria profissional. E a gente precisa ter um olhar retrospectivo em relação a esse universo. Né? Ou seja, eu acho que, sobretudo, dentro de uma perspectiva teórica, de uma literatura sociológica sobre prisões e sobre os agentes penitenciários. Né? Que eu acho que, na época, foi o que mais me instigou, né, em relação ao objeto. Eu falava, olha, a gente tem um amplo conhecimento, não, um conhecimento já robusto, né, sobre as polícias militar e civil no Brasil, e os agentes penitenciários a gente tinha, né, pouco conhecimento ainda, hoje, né, um pouco maior, sobre o seu modo de atuação, enfim, seu modus operandi. E aí foi o que me levou, naquela época, a explorar esse mundo dos agentes penitenciários. Né? Então, como eu falei com vocês, a gente tinha o ponto de partida inicial, né, do próprio Antônio Luiz Paixão sobre o sistema penitenciário mineiro. Né? Eu não vou, né, me discorrer mais sobre isso, porque senão isso já dá por si só uma palestra, mas como que esse sistema deixou de ser um sistema, né, ancorado somente com um duplo gerenciamento pela Polícia Civil e pela Secretaria de Administração Prisional, e foi progressivamente, né, se institucionalizando e crescendo, enfim. E isso gera uma mudança muito grande desse sistema que vai se institucionalizando e, sobretudo, com o gerenciamento das secretarias de administração prisional e hoje os departamentos penitenciários, né, estaduais. Então, a gente tinha uma mudança no sistema penitenciário mineiro em relação ao crescimento progressivo tanto da população prisional quanto do número de prisões, e também uma diversificação da população prisional. O Paixão ele destacava muito esse perfil, era uma diferenciação de gerenciamento entre Polícia Civil e Secretaria Estadual, mas também era uma diferenciação em termos de perfil, né, com a polícia, com a Secretaria Estadual responsável por presos mais de origem rural, considerados menos perigosos, e a Polícia Civil
muito mais responsável por presos, digamos, de origem urbana e já num processo que a gente poderia chamar de faccionalização. Né? Então, é isso que ele já, de pertencimento a algum tipo de grupos organizados. Então, ele já vai destacar, né, um pouco, ele falava muito dessa placidez do sistema penitenciário propriamente dito, sob a gestão da Secretaria de Estado, e um sistema, né, das carceragens da Polícia Civil, numa grande ebulição que culminou em vários eventos aí violentos, enfim, no âmbito da história do sistema penitenciário mineiro. Então, isso caracteriza um pouco inicialmente essa duplicidade de gerenciamento entre Polícia Civil e Secretaria, e depois uma transferência gradativa para as unidades prisionais da Secretaria Estadual, né? Então, e isso vai institucionalizando o sistema penitenciário mineiro, propriamente dito, sobretudo a partir de 2003. Né? Então, a gente tem também uma diversificação no perfil dessa população prisional. A gente tem, sobretudo no momento em que a gente fazia campo, né, uma segmentação do sistema penitenciário mineiro, né, sobretudo em pavilhões e unidades prisionais com perfis muito específicos. Né? Ou seja, a gente tinha pavilhões do PCC, pavilhões e unidades da população LGBTQIA+, a gente tinha as prisões femininas, as prisões segmentadas de acordo com pertencimento a algum tipo de gangue juvenil, enfim, né, a gente tinha uma população muito mais diversificada do que aquela que o Paixão tinha descrito como de origem rural ou de origem urbana ou ligada a algum grupo criminal. Então, a gente tinha um universo aí muito mais complicado de ser gerenciado. E a gente tem, né, também nesse processo a profissionalização dos agentes penitenciários. Né? Mais uma profissionalização também via incorporação de elementos organizacionais característicos aí das forças policiais militares, ou do que eles chamam de modelo militar. Né? Vocês me escutam bem? Está tudo ok? Sim, só que o slide ele tá travado. Você consegue passar? Ver se dá para passar? Estamos na primeira Passou? página. Não, tá na primeira página. Nossa, então peraí. Agora foi. Agora atualizou. Eu vou deixar assim, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Isso, sim, dá para ver. Eu acho que eu vou deixar assim, porque eu não está passando. Bom, então, esse processo de profissionalização ele vai ocorrendo via incorporação desses elementos organizacionais característicos das forças policiais militares, esse modelo militar. Né? E eu acho importante também destacar que, ao mesmo tempo que você tinha essa duplicidade de gerenciamento entre Polícia Civil e Secretaria do Estado, né? Uma parte da população prisional sob custódia da Polícia Civil, no âmbito das secretarias estaduais, das prisões e penitenciárias ligadas às secretarias, você tinha uma divisão de atribuições no interior das prisões. Ou seja, os agentes ficavam responsáveis, agentes penitenciários, a guardas de presídio e agentes penitenciários, responsáveis pela custódia interna dos presos, enquanto a polícia militar ela ficava responsável pela gestão externa e pelas escoltas desses presos. Né? Então, nessa época, né, os agentes penitenciários eles não possuíam um monopólio sobre a custódia e o gerenciamento da população prisional. Né? Uma vez, e sobretudo era um domínio muito restrito sobre essa população, uma vez que uma parte dela estava na Polícia Civil e dentro das prisões eles dividiam essas atribuições com a Polícia Militar, sobretudo com a Polícia Militar fazendo a segurança externa das unidades prisionais. Né? Então, meu objetivo geral na época foi como que ocorreu o processo de construção da identidade profissional dos agentes penitenciários. Né? E o meu objetivo, né, era entender como que essas mudanças elas afetavam os agentes enquanto grupo profissional, né? E como que esse investimento na profissionalização, né, que eu vou mostrar para vocês mais na frente, né, em relação
a própria formação, treinamento, novas formas de recrutamento desses profissionais, enfim, se isso alterou o modo como as interações eram estabelecidas entre os agentes e entre esses e os presos nos ambientes prisionais. Então, isso um pouco tentando com um foco muito específico no universo e no chamado mundo dos guardas, né, no mundo dos agentes. Né? E também uma pergunta clássica no campo da literatura sociológica sobre prisões, como que a ordem estava sendo mantida nas prisões de Minas Gerais. Então, e aí eu busquei, né, as perspectivas teóricas em relação ao funcionamento das prisões, a literatura sociológica sobre prisões, e também fui encontrando ao longo do tempo uma linha de pesquisa já muito sedimentada na literatura internacional sobre o chamado mundo dos guardas, né? Ou seja, o que de acúmulo de conhecimento existia, né, até naquela época, dado que no Brasil a gente tinha ainda um estudo pioneiro do professor Pedro Baudet, né, sobre já no final dos anos 90, anos 2000, para a gente era o meu ponto de partida. Mas a brasileira, né, ela reduz muito que a Bíblia chamava de um mundo de guardas muito subsumido no mundo dos cativos. Aí que eu vou explicar melhor isso. Então, a gente tem aí algumas perspectivas teóricas sobre o funcionamento das prisões, né? Ou seja, essa ideia de instituição total, do mundo interno, sociedade dos cativos, o mundo da equipe dirigente. Aqui estão algumas referências, né? O Goffman, o Irving, o Sykes, e cada um construíram, né, um conjunto de explicações para como que as instituições fechadas elas operavam, né? Cada um dentro das suas matrizes teóricas, e o Sykes, muito influenciado pelo Parsons, ele tenta entender a prisão como um sistema social, né? Ou seja, ele tenta dissecar como que a ordem é mantida e produzida no interior das prisões, né? Então, o principal ponto de partida do Sykes ele vem falar, olha, dentro desse universo, né, dessa oposição estrutural que existe dentro dessa burocracia, né, que é tanto o universo dos presos, dos internos, quanto dos guardas, né, existe um mito do poder total no exercício da autoridade. Né? Ele vem falar, olha, os guardas eles não têm um domínio completo, né, como pressupõe, né, nos regulamentos e regimentos prisionais, sobre a gestão cotidiana das prisões. Né? Isso pode parecer para a gente hoje um pouco, né, sobretudo no contexto brasileiro e da América Latina, os cenários hoje das facções, mas isso, né, já no início dos anos 60, né, isso foi, né, uma grande contribuição, onde ele mostra um pouco essa dependência intrínseca, esse paradoxo, né, existente na relação entre presos e guardas, ou seja, o guarda, né, ele tem ele é responsável pela tutela e pela custódia do preso, né, ou seja, ele está acima do preso na estrutura organizacional da prisão. No entanto, ele depende do preso, né, para que ele consiga executar o seu papel com êxito, com eficácia e com um bom desempenho. Né? Então, o Sykes já coloca esse mito de que os guardas eles conseguem fazer uma gestão total, completa, eles têm um domínio completo sobre a prisão. Ele fala, olha, a boa relação, a rede de relação que vai se estabelecendo ali, e também o que a Alison Limbley, quem estuda prisões, né, a Alison Limbley tem um termo-chave que ela vem falar, olha, você conseguir dissecar esse conjunto de relações, você vai estar acessando o coração da prisão. É o modo como ela vai se moldando, né, como que ela vai se estruturando, como que se dá o funcionamento dessa instituição a partir dessas relações. E, ao mesmo tempo, eles ocupam uma posição intermediária na estrutura organizacional das prisões, né, onde você tem aí o chamado conflito de lealdades, né? O guarda, ele, ao mesmo tempo, ele tem que repassar, né? Ou seja, tem que aplicar as reprimendas da direção e, ao mesmo tempo, né? Ou seja, na linha sucessória de autoridade numa prisão,
ele está acima dos presos, mas ele depende do preso para fazer essa gestão cotidiana. Então, ele se vê também nesse conflito de lealdades. Então, toda essa literatura sociológica sobre prisões, eu não vou conseguir mostrar para vocês tudo, né? Elas tentam criar, digamos, uma concepção geral sobre o funcionamento das prisões a partir de determinados conceitos, né? Então, são muitos os conceitos para explicar o funcionamento das prisões, né? Essa classe geral de fenômenos que são as prisões, e para tentar entender a relação como ela é estabelecida, né? Então, a gente tem toda essa dimensão dos limites hierárquicos e de moralidade, né, que são colocados ali na interação entre presos e guardas, os níveis de tolerância para transgressão, ou seja, não é a todo tipo de transgressão, né? Ou seja, é o modo como a regra é aplicada na prática, né, muito dentro de uma das concepções aí, do interacionismo simbólico e da etnometodologia, né? Ou seja, como que, dependendo do grau de ostensividade da transgressão, daquele contexto, o agente, o guarda, ele vai aplicar ali as reprimendas, né? O nível de interdependência, sobretudo, a partir desses acordos tácitos, negociações, e um termo aí, um conceito do Sykes, que é de corrupção da autoridade, né? E isso gera, ou seja, isso possibilita um equilíbrio, né, mesmo que seja precário, na gestão cotidiana das prisões. Bom, é claro, você tem uma literatura que, desde os anos 40, eles tentam, né, a busca de explicar esse funcionamento. No entanto, né, existe toda uma crítica, né, em relação nessa literatura, que o mundo dos guardas e o trabalho custodial ele não é muito bem compreendido. De que e aí é o que a Liebling chama atenção, de que o mundo dos guardas está de alguma forma subsumido no mundo dos cativos. Então, nesse panorama que essa literatura apresenta, né, ou seja, ao longo dos anos, a imagem do staff prisional está muito ligada a um grupo homogêneo, coeso, e que está envolvido ali numa mesma tarefa no decorrer da sua carreira, né? E aí tem aqui uma citação do James Jacobs, né, que ele vai falar que a estigmatização do trabalho, a jornada de trabalho peculiar e o isolamento frequente das prisões em locais de difícil acesso fazem com que se desenvolva entre os guardas certo espírito de solidariedade, esse espírito de corpo. Como a polícia, os guardas podem algumas vezes se ver como uma sociedade à parte. A subcultura que se desenvolve nessas comunidades fechadas promove uma visão de mundo paroquial e defensiva, né? E alguns autores também vêm destacar que o guarda também se torna cativo do ambiente prisional e ele é encapsulado pelo próprio papel que ele desempenha, né? Então, foi a partir um pouco desse mapeamento da literatura, tanto nacional, mas sobretudo internacional, sobre os agentes, sobre os guardas, que eu fui podendo, né, de alguma forma, entender a lógica de funcionamento do universo aí dos guardas e menos do universo dos presos. É óbvio que eu fiz um resumo, mas essa literatura é muito mais pungente, é muito mais frutífera, né, internacionalmente do que nacionalmente. Então, a metodologia, né, rapidamente, como eu falei, ela perpassa, né, tanto essa pesquisa de survey, que foram 1.530 questionários respondidos, naquela época ainda eram agentes penitenciários, um trabalho de campo em 8 unidades prisionais, que eu complementei com um trabalho também na época no Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária, em função desse processo que eu já narrei para vocês, de uma grande mobilização em torno dessa PEC, né? Então eu achei necessário ter contato com eles para saber, no Comando de Operações Especiais, né, no COP, né, que era um grupo de elite criado, e ao total foram 59 entrevistas com agentes penitenciários, além de relatórios de campo e relatórios de entrevistas, né? Foram aí quase 2 anos e meio de campo nas unidades prisionais, né? Bom, então a gente tem aí, né, todo um processo de uma profissão que se encontrava em transição, né? A gente tinha em Minas e em vários lugares, né, essa figura do guarda de presídio,
que era portador desse saber prático, né, dessa malícia. Toda a socialização profissional dele estava ligada, né, ao cotidiano, ao como que ele vai aprender a desenvolver essa tarefa, sobretudo ao longo até os anos 80, 90, essa posição de autoridade e prestígio que ele tinha, e muito ligada a essa habilidade de negociar, né, tanto com os presos quanto com a direção, enfim, né, ele deveria desenvolver o que eles chamavam em Minas dessa malícia, né? Ou seja, o guarda deveria ser que era portador desse conhecimento. Ele tinha maior eficácia na gestão cotidiana e conseguiria manter a ordem numa longa duração, né, nos pavilhões e na própria prisão. No entanto, a gente tinha um problema, né, de subcontratação, né? Era um trabalho que era transitório, com baixa remuneração, alta rotatividade, uma imagem muito negativa, essa imagem, né, do carcereiro, e de baixo prestígio social, né, o que a gente pode chamar um processo de estigmatização, de um trabalho sujo e de uma mácula identitária muito grande que essa profissão tem ou tinha, né? E aí a gente vai discutir melhor sobre isso. E a gente tem todo o isso, né, essa contratação temporária, né, essa impossibilidade de desenvolver, de consolidar um vínculo burocrático, né? Tudo isso gerava um enfraquecimento em termos de carreira, em termos de solidariedade e identidade profissional. Isso muda em Minas Gerais com a criação, em 2003, né, da carreira de agente de segurança penitenciário e daí em relação à realização dos concursos. Né? Os guardas, eles, nesse processo de institucionalização do sistema penitenciário mineiro, eles não ficam mais responsáveis apenas pela gestão interna dos pavilhões, mas também eles conseguem fazer a gestão completa de uma unidade prisional por meio de escoltas, portarias, muralhas e guaritas e depois até a direção dessas unidades. Então, e aí tem a criação também dos grupos de elite no âmbito dos agentes, que primeiro, o Comando de Operações Especiais, o COP, os grupos que atuam, né, em situações muito específicas de rebeliões ou motins, quanto o GIR não consegue, né, que é um grupo interno, que é o grupo de intervenção rápida, juntamente com o grupo de trânsito, de escolta, de operação com cães, não conseguem ali manter aquela ordem. Né? Então, isso já mostra uma profissionalização, uma especialização, um processo também de policialização desses agentes penitenciários que estavam em curso. Né? Então, é um pouco aí o COP, né? Então você tem toda uma estética, enfim, um comportamento operacional, um processo de socialização muito ligado a esse modelo militar. Né? E o grupo de intervenção rápida também, né, dentro desse processo muito ligado a elementos característicos do modelo militar, uma vez que eles também vão sendo treinados pelos grupos de elite da polícia militar. Né? Então, você tem um espelhamento, um mimetismo aí via profissionalização em relação a esses grupos. Então, eu não vou me explicar mais, mas esse é mais ou menos um organograma do COP, como que eles vão se segmentando, se especializando, cada agente com uma habilidade específica em relação ao gerenciamento de crises nas prisões, e aí os grupos de intervenção rápida externa, né? O granadeiro, o extrator, o escudeiro, calibre 12 e a cobertura. Né? Ou seja, você tem um conjunto, um gerenciamento tanto interno quanto externo, e uma organização enquanto grupo profissional que não existia anteriormente nos anos 80 e 90. Então, a gente tem aí uma mudança muito grande nos agentes enquanto grupo profissional. Né? E aí tem um pouco as reflexões, eu trouxe aqui de uma dissertação do De Jesus, na época, né, que eu fui banca e acompanhei um pouco a pesquisa dele, onde porque aí vocês podem também se perguntar, né, será que isso acontece só em Minas? Né? E aí esse era o grande ponto que levou também o De Jesus na pesquisa dele, onde ele foca nos grupos de elite. Não, né?
né? E aí, se a gente for ver aqui, o primeiro grupo de elite no Brasil é criado em 1989, no Rio de Janeiro, né? Que é o SOI. E depois o DIPOI, no Distrito Federal. E tanto esse grupo SOI quanto o DIPOI, ele vai treinando esses grupos de elite no Brasil inteiro. Então, em quase, praticamente, em todas as unidades da federação, né, em Minas é criado em 2003, São Paulo 2001, você tem esse processo de profissionalização via grupos de elite, né? Ou seja, e esses grupos de elite, eles vão treinando os agentes penitenciários que vão ingressando nas forças estaduais, né? Então, a gente tem aí, e vocês estão em Santa Catarina, né? Em Santa Catarina, criado em 2017, o Grupo Tático de Intervenção, né? O GTI. Né? Então, a gente tem em diferentes unidades da federação esse processo como aconteceu em Minas. Né? E isso gerou alterações e mudanças, né? Tanto na categoria profissional, quanto na administração cotidiana das prisões. Então, você tem primeiro essa busca por eficiência, né? Em Minas, você tem até os anos 2000, né? Um processo, um contexto que a gente chama de ebulição do sistema penitenciário, sobretudo com a Nelson Hungria, com muitas rebeliões, com uma dificuldade de gerenciamento interno. Então, você vê um pouco nessa demanda, precisamos criar meios eficientes, né? Dentro da concepção deles, de gerenciar e controlar e manter a ordem nas prisões. A gente tem aí um outro cenário prisional, né? De um sistema penitenciário superpopuloso, segmentado em perfil de prisioneiros e perfil muito diferentes dos anos 80, né? Com membros de gangue, facções criminosas, e uma busca aí por eficiência. Né? E essa busca, essa profissionalização, ocorreu muito no espelhamento com as forças especiais da Polícia Militar, né? Muito nessa missão de restaurar a ordem nos ambientes prisionais, essa busca pelo monopólio da administração das unidades e do treinamento da força custodial. Né? Isso era um ponto muito caro para os agentes na época. Né? Ou seja, a polícia precisa voltar para a sua atribuição, a Polícia Militar, né? De policiamento ostensivo das ruas, e a Polícia Civil para de investigação, ou seja, e aí a gente definir muito bem as atribuições, transferindo os presos das carceragens da Polícia Civil para as unidades prisionais sob a administração das secretarias estaduais, e a Polícia Militar saindo aí da gestão externa, né, da segurança externa das prisões. Então, é um trabalho custodial que vai se tornando mais profissionalizado, diversificado e especializado. Né? E aí muda também o organograma das unidades prisionais. Né? E aqui é um pouco onde eu fiz mais campo, 1 ano e meio de campo na Nelson Hungria, onde a gente tem, né, um novo tipo, né, de linha de autoridade formal, né, onde muitas vezes o GETAP, o GIR e o CANIL, né, e abaixo deles os agentes penitenciários, uma vez que esses grupos eles vão adquirindo uma maior legitimidade, tanto em relação à direção quanto aos gestores das secretarias, uma vez que eles vão adquirindo um processo aí de profissionalização e uma estética militar. Né? Então, isso gerou uma mudança muito grande no modo como eles se relacionavam e relacionavam com os outros atores do sistema. E aí, no survey, né, a gente captou algumas impressões sobre a profissão. Né? A maioria dos agentes, eles, mesmo frente a esse conjunto de mudanças, né, nas formas de recrutamento, de atribuições, de criação de grupos, de segmentação, de profissionalização, a gente queria entender as percepções desses agentes na época, né, há 10 anos atrás, sobre a profissão. Né? Então, muitos deles concebiam a profissão como de muito risco, né, mais de 60%. Muitos percebiam, né, muitos tinham medo, né, de percepção de risco, né, em relação a ser atingido por arma de fogo, como de muito risco, sofrer agressão física, sofrer violência, né, ou seja, sofrer de estresse e ansiedade. Então, sobretudo aqui, sofrer o estresse e a ansiedade decorrentes da profissão, a percepção sobre a profissão. Então, a gente tem aí um processo, né, de profissionalização
É claro, gente, eu não vou conseguir mostrar para vocês toda a tese, eu tentei ser o mais sucinto possível, e também as repercussões nos novos estudos sobre os agentes, os policiais, os antigos agentes e os novos os policiais penais, né? Mas naquela época a gente tinha uma clivagem nesse grupo ocupacional muito forte, antes da aprovação dessa PEC, né? A gente tinha os agentes de linha de frente e os agentes de grupo tático operacional, né? Sobretudo nesse contraste entre o que eles chamavam de guerreiros e caveiras com o agente da gaiola, que está ali em contato direto e cotidiano com o preso. Um conjunto de tensões, conflitos e estigmatizações. A gente tinha um trabalho custodial que não mais se constituía como uma força de trabalho monolítica, né? O que significa isso? Não era um trabalho unicamente, né? Até aquelas imagens que eu coloquei no início, né? Não era somente o que eles chamam de bater tranca, né? De trabalhar ali na gaiola. Você tinha um conjunto aí hoje de atividades e atribuições e especializações surpresa. E a gente tinha também os grupos táticos, que também atuavam, sobretudo o GI, no interior das prisões, ou seja, os agentes de linha de frente, né, os gaiolas, não tinham mais o monopólio total, e com total entre aspas, né, sobre os presos, né? Ou seja, eles tinham que dividir, sobretudo, com o GI e com os outros grupos táticos, e isso gerava um conflito muito grande no que diz respeito à legitimidade, né, e à convivência entre esses grupos, né, sobretudo e nas chamadas operações surpresa e de tomada da unidade, né? Então, você tem um processo aí, né, que, sobretudo dos agentes de linha de frente, de uma erosão progressiva da autoridade, do exercício dessa autoridade, né? Ou seja, daquilo que já foi, né, construído pelos vários diversos trabalhos sobre prisões, né, de que é cada vez mais difícil, com a emergência e a eclosão o advento desses grupos de elite, esse exercício cotidiano de manutenção sustentável no tempo da ordem, né? Ou seja, eram visões diferenciadas dos agentes sobre o trabalho e a atividade a ser desempenhada, visões diferenciadas sobre a profissão e visões diferenciadas sobre os melhores meios e formas de administrar os pavilhões e as prisões. Isso gerava aí ciclos periódicos aí de instabilidade dos pavilhões. E também, como eu falei, essa visão diferenciada da imagem de si, da profissão e das suas atividades, né? Ou seja, agentes de linha de frente, os gaiolas, com uma percepção, né, de que os melhores meios, né, para administrar, né, estão ligados à habilidade verbal, à autonomia decisória e à flexibilidade, e o grupo de elite com essa visão que é necessário reduzir as oportunidades de eclosão de situação violenta via intimidação dos presos, o uso da força, né, a manutenção de relações mais distantes e formais e um aparato repressivo. Então, a gente tem aí tanto naquela época já, né, e por isso que eu falo com vocês que é uma visão um pouco, por isso que a gente tem que ser retrospectiva, né, porque a imagem, as mudanças na atividade, na imagem, foram transformadas antes da coroação pela PEC, né? Ou seja, muitos agentes já se consideravam policiais, já consideravam a sua atividade como de polícia, não mais como de custódia, né? Ou seja, então você tem essa visão entre o guardião e o policial, né? Muitos destacavam, sobretudo os grupos de elite, que a tarefa hoje era muito mais ampla do que fazer a mera custódia do preso no interior das prisões. Era de combate ao crime organizado, de investigação, de segurança interna e externa, e para eles toda aquela estética militar, né? Todo aquele aparato, todo esse investimento em profissionalização, em treinamento, em formação, isso poderia se construir uma imagem mais positiva, sobretudo em relação à sociedade, muito mais com maior legitimidade, tanto internamente quanto externamente. Esse dissenso, né, gera um dilema identitário, né? Nem todos os policiais naquela época concordavam, estavam satisfeitos e tinham concepções muito divergentes sobre o que é ser um profissional
responsável pela custódia, né, um agente penitenciário ou um policial penal. Então, já caminhando para o fim, né, a gente tem uma busca tanto por eficiência, né, ou seja, qual que é o modelo organizacional mais eficaz para a gente conseguir, que a gente considera mais eficaz, né, que eles consideravam mais eficaz para conseguir um gerenciamento estável das unidades prisionais, mas uma busca por eficiência, mas também uma busca por reconhecimento, né, enquanto categoria profissional, né? E aí isso é o grande ponto, né? Você tem todo o debate na literatura sobre a natureza do trabalho custodial, né? É um longo e aí é o que diferencia o agente penitenciário das outras forças de segurança, né? E aí essa, digamos, é uma das especificidades, singularidades, né? O agente ele passa longos períodos de convivência com os presos, né? Então tem todo o chamado risco de contaminação social e moral. Por isso que a todo momento tem a preocupação em manter um limite hierárquico de autoridade e também de moralidade, uma vez que o agente ele pode, digamos, assumir o linguajar do preso, o modo de comportamento, enfim. E é isso que muitas vezes na literatura é isso que é chamado de risco de contaminação social e moral. Ele pode, muitas vezes, né, assumir ali aquele universo social, cognitivo e simbólico dos presos. Então, isso, para eles, é uma especificidade da natureza do trabalho custodial e, ao mesmo tempo, um dilema, né? Porque você está ali com a convivência direta e cotidiana e pode assumir, né? Ou seja, assumir todo aquele universo, aquele léxico dos presos. Então, todo um processo aí que eles se colocam nessa relação de longa duração, né? E aí, a partir dessa imagem muito estigmatizada da prisão, né, um grande ponto que se coloca nesse dissenso, nesse conflito, né, entre os grupos, no interior de um grande grupo, né, profissional, é a autoridade legítima, né, quem que reivindica, né, ou seja, muitas vezes os grupos de elite reivindicavam que eles possuíam uma autoridade muito maior, né, eram legitimados pelos presos muito mais do que o agente de linha de frente, uma vez que ele era reconhecido pelo preso, pelo diretor e também pela sociedade como um policial, né? Era um reconhecimento social, simbólico, não era ainda um reconhecimento legal, né? Então, tanto é que o grande ponto, né, era que o preso não chamava o agente de grupo de elite de guarda, né, mas de polícia, né, por conta da estética, né? Então, isso gerava um problema de legitimidade no exercício da autoridade. E também um ponto, né, que é a imagem da profissão também perante as forças de segurança e a sociedade, né? Então, se a gente for era um dos pontos que a gente explorou também na pesquisa, né, é a percepção da imagem que a sociedade possui dos agentes penitenciários. Naquela época, 10 anos atrás, né, muitos deles consideravam aí ruim ou muito ruim, né, mais de 50% se a gente for agrupar aí, né? Então, é uma imagem negativa, estigmatizada, né? E também mais de 50,2% já tinham sofrido algum tipo de discriminação fora do seu local de trabalho, né? Então, foi um processo de busca por maior reconhecimento via aproximação e identificação com o trabalho policial, mas também uma busca, uma via de legitimidade social perante a sociedade, sobretudo em razão da incorporação dessa estética militar, né? Então, e performance dessas forças policiais. Então, era muito comum essa, sobretudo nos grupos de elite, né, essa rejeição da imagem do guardião, do carcereiro, a afirmação da imagem do policial ou de uma atividade que, ao longo do tempo, já tinha se tornado, né, uma atividade eminentemente policial, um processo de policialização, via, né, incorporação desse modelo militar. Ao mesmo tempo, a gente tinha uma visão muito dissonante, visões também dissonantes no grupo ocupacional. Muitos agentes, sobretudo de linha de frente, eles discordavam dessa concepção policial, militar, né, do trabalho e destacavam muito essa natureza civil do trabalho custodial,
né? Ou seja, e aí eles destacavam muito essa distinção do militar, né? Eles falavam, olha, não é a farda que caracteriza o militar, mas é a postura disciplinada, austera e ríspida, é o processo de internalização, incorporação, de socialização profissional. Algo que não, segundo eles, né, não existiria nos agentes penitenciários, uma vez, né, que eles tinham a estética, né, militar, mas eles não incorporavam, em razão da natureza do trabalho custodial, né, essa distinção militar que é característica do militarismo. Então, colocou-se ali naquele momento uma identidade profissional dual, né, custodial e policial, né? E isso, né, já para ir fechando, né, todo esse processo de profissionalização via militarização, isso gera uma clivagem nesse grupo ocupacional, né, sobretudo em relação a essa noção que eu falei com vocês, da custódia, da natureza civil do trabalho custodial, muito mais ligado ao diálogo, à proximidade, à negociação da ordem, né, em contraste com esse modelo militar da resposta rápida, do uso da força e da impessoalidade. E isso vai ter efeito, né, uma mudança na administração cotidiana das prisões, sobretudo em contraste de como as prisões eram geridas ali até os anos 90, né? Ou seja, principalmente com esse deslocamento do locus de autoridade dos agentes de linha de frente, né? Como vocês lembram que eu falei com vocês no início, esse agente portador de uma malícia, de um saber prático, que possuía uma legitimidade por parte dos presos e conseguia manter ali a administração cotidiana do pavilhão, né, para os grupos táticos especializados, os grupos de elite, né? E isso gera no sistema penitenciário mineiro também uma mudança no processo de construção e manutenção da ordem, cada vez mais instável e insustentável por longos períodos, né? Ou seja, sobretudo em razão dos modos diferenciados de conceber a gestão de uma prisão, né? Sobretudo dos grupos de elite com os pentes finos, né? as atividades, né, operacionais, né, para enfim, né, detectar algum tipo de instabilidade, suposto motim, enfim, de tomada de pavilhão. Então, tudo isso, na concepção, né, no contraste com os agentes de linha de frente, geravam ali cada vez mais um sistema mais instável, um sistema mais insustentável ao longo do tempo, uma vez que aquele modelo, né, ele não se coadunava com o universo prisional, né? E aí é um pouco, né, enfim, depois de todas essas pesquisas, né, esses resultados, né, essa PEC, né, essa mudança de status a partir de 2019, né, e aí eu acho que é o grande ponto, né, para a gente pensar, para vocês pensarem, né, de que a mudança legislativa ela só referendou um processo que já vinha no Brasil há muitos anos, né? Muitos agentes já se reconheciam, né, como policiais, um processo de policialização, com uma replicação, um mimetismo muito problemático desse modelo militar, sobretudo no gerenciamento das prisões, né? E aí são algumas questões, né, que eu me coloco para vocês, para a gente debater, né, se essa mudança de status, e eu coloco também para os colegas do campo, né, que hoje também se dedicam a pensar a categoria profissional hoje, né, que se essa mudança de status de agente para a polícia penal, né, significou uma visão mais positiva da profissão pela categoria, né, ou seja, como que eles têm trabalhado essa natureza do trabalho custodial, né? É claro que a modificação, né, ela também tem implicações em termos de carreira, em termos salariais, né, enfim, mas também tem uma implicação que é simbólica em termos, sobretudo, de mácula identitária ligada a esse trabalho, né? Um trabalho que se torna mais especializado num contexto aí criminal e prisional muito diferente dos anos 80 e 90, e que hoje a gente vai, né, e aí a pesquisa hoje sobre o sofrimento psicossocial, quais são os possíveis efeitos que isso tem tanto na vida pública quanto na vida privada desses profissionais, dentro e fora dos muros, né? E como compreender
esse processo que a literatura sociológica sobre prisões colocou sobre o encapsulamento do papel, né? Muitas vezes a dificuldade de alguns grupos profissionais, ocupacionais, não conseguirem sair do seu papel profissional, mesmo fora das suas atividades. Bom, pessoal, é isso e muito obrigado. Obrigado, Victor. Temos perguntas já? Deixa eu ver. Se tem alguém para perguntar. Hoje a gente tem, pela primeira vez, né, apresentar aqui duas pessoas que já seguiam a gente, já participavam, né, virtualmente, mas estão presencialmente pela primeira vez. Maria Clara e Lu, querem se apresentar, por favor? Eu sou Maria Clara, sou do mestrado em Ciência Política, formei em Ciências Sociais aqui na UFSC. Estou vindo presencialmente hoje com vocês. Oi, meu nome é Luciana. Eu queria te agradecer, professor Victor, porque eu estou assim, pesquisando a questão da justiça restaurativa na execução penal. E o que eu tenho visto assim, nas áreas que eu estou pesquisando é muito da justiça restaurativa no acolhimento dos apenados, até inclusive de formação de cursos de policiais penais para auxiliar também, como facilitadores. E tu me trouxe assim uma outro ponto de reflexão, né, que seria no caso de acolhimento ao sofrimento dos policiais penais. Eu tinha até pesquisado aqui a respeito, eu acho que tem pouca coisa na área, né? Inclusive, assim, o que tem também é mais voltado à questão do sofrimento emocional, psicológico. Eu não sei se chegou a verificar se existe algum projeto, alguma coisa na área também, além do policial penal trabalhar para os presos, né, auxiliando os presos, mas para o seu acolhimento. Chegou a pesquisar alguma coisa a respeito? Ou não é um tema que tem muita visão, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu queria já deixar uma também, Victor, aproveitando, né? Você falou bastante da militarização, que é um tema também que eu desenvolvo. Essa questão da malícia, né, que tem nos agentes penitenciários, que o Pedro Baudet fala, né, até para não virar a prisão, enfim, essa necessidade, né, essa parte de eles conseguirem negociar, enfim, essa postura que você chamou mais civil, como que você falou um pouco, né, mas eu gostaria que você explorasse um pouco mais, né, na pesquisa que você fez, e aí vocês perceberam, né, o fôlego de pesquisa, né, impressionante, 59 entrevistas, enfim. E a gente está dando uma abordagem também, Victor, para a questão metodológica, né, para eles verem como os pesquisadores, diferentes pesquisadores em diferentes temas no campo da violência, vão trabalhando com a metodologia. Vocês viram como ele monta a pesquisa, né? Ele vai falando do objeto, objetivo, perspectivas teóricas, né? Aí vem como usou o survey, o trabalho de campo, ele sempre vai destacando, né? É bem organizada a pesquisa, né? Excelente, assim. Então, essa questão da malícia, né, que estava caracterizada ali, o Pedro Baudet fala disso, né, na necessidade desse jogo, dessa malícia, desse jogo de cintura do agente penitenciário, em vista dessa rigidez militar que você falou um pouco, né, dessa postura austera e rígida. Como que você identifica um pouco isso, né, porque parecem dois mundos, né, e como isso se coloca hoje, porque você também tem uma força aí de uma militarização desses grupos especiais, né, dessas forças especiais, e toda uma discussão dessa literatura de militarização que vai entrando nas polícias, enfim, que entra nesse jogo, né, nesse conflito aí com a malícia, como isso tem se dado, como se observa isso dentro dos policiais penais, né. O João Vitor é policial penal, ele quer perguntar se consegue abrir. Sim. João Vitor é um membro do GEV que está terminando o doutorado, ele é policial penal, você conseguiu abrir? Ele consegue fazer, a gente consegue abrir para ele. Vamos ver se... Pelo menos semana passada a gente conseguiu. João, se quiser perguntar no microfone, pode falar.
João, tá escutando a gente? Tu consegue? Ixi, não funciona. A gente está te ouvindo. Assim. Agora dá para escutar? Sim. Bem. Sim. Com ênfase. Hoje eu estou de plantão também, mas eu queria parabenizar o Victor aí pelo trabalho dele, né? Um trabalho exaustivo, porque o policial penal, né? Ele não gosta assim muito de falar, é difícil de fazer entrevista, tudo, o ambiente para visitar também é difícil. Eu sou agente de segurança socioeducativo, né? Eu trabalhei 10 anos no sistema prisional, mas eu sou socioeducativo, né? Agora eu voltei para o socioeducativo. Eu trabalhei nessa transição que o Victor pegou aí, né? Quando eu entrei era polícia penal, né? Que era agente penitenciário. O meu cargo também mudou, eu era monitor de atividade socioeducativa, agora é agente socioeducativo. E tem também uma PEC, né? Uma PEC para mudar, para se chamar Polícia Infracional. Essa é a PEC do sistema socioeducativo que eles querem mudar. A mudança que teve, que até o Victor veria, seria assim, tem esses grupos especializados, né? E esses grupos especializados, eles acabaram, como o Victor falou, eles acabaram fazendo escolta, né? Fazendo esse UGAT, GTI, são várias nomenclaturas que é de intervenção, né? Eles tirou a polícia militar, quem fazia escolta e fazia intervenção quando tinha uma rebelião, alguma coisa, era a polícia militar, ela foi afastada, né? Só que o que aconteceu e acontece muito, assim, tu tá criando tanto grupo especializado, né? Nós temos aqui, por exemplo, em Santa Catarina, nós temos um grupo com avião, né? Grupo de escolta de aviação. Nós temos agora um novo que é Recaptura, que é fazendo um trabalho da Polícia Civil. Né? Se entrar lá no Sejuri, que é a nossa secretaria agora, tu vai ver que tem Recaptura, né? Uma vez teve também curso no mar, salvamento no mar, né? Então tu tem que ver assim até quando é ampliação, né? E até quando vai ser bom. Por exemplo, assim, em Santa Catarina aqui, eles já estão... O policial é o concursado, né? E o terceirizado eles chamam de agente penitenciário ainda, para diferenciar. Até o uniforme. Por exemplo, quem é terceirizado só pode usar o escrito agente penitenciário. E está tendo aquela terceirização, né? Eu falei para o professor que eu trabalho ali, está tendo a terceirização, principalmente dessa atividade fim, porque a maioria dos agentes, eles querem fazer escolta, querem fazer grupo de intervenção, né? Tem também muralha, não sei se já pegar saindo, para ver. Tem grupo de muralha, agora eles inventaram um grupo novo que eles estão criando, que é de drone, né? Tem o grupo de cães, né? Eu nunca vi um cachorro, mas tem um grupo de cães, até na nossa, porque a Polícia Penal tem um grupamento canil e o socioeducativo tem um também. Eu nunca vi, apesar de trabalhar 17 anos, eu nunca vi esse de cachorro, mas existe, né? E o que o pessoal fala muito é essa fuga, né? O pessoal parece que meio que quer bater foto com fuzil, com viatura, mas para trabalhar na chave não tem. E aí tem esse déficit gigante, né? Que está sendo hoje, aí teria que ver isso aí, se não dá um estudo, porque tu está precisando de gente para trabalhar na chave, né? E o Estado está aproveitando para fazer essa cogestão, né? Privatização do sistema e contratação dessa mão de obra, né? Aí teria que ver se de repente essa criação da polícia penal não tá também atrapalhando ou de repente acabando com a carreira a longo prazo, né? Aí tem um que eu citei aqui, que depois o Victor pode ver depois lá, que é o de Santa Catarina. Santa Catarina tem um projeto, o PPI ali, de Santa Catarina no site, né? Programa de Parceria e Investimento Santa Catarina, que é um que eles lançaram agora, que é o Complexo Prisional de Blumenau, que é um projeto de 30 anos, 6 bilhões com o BNDES, e é uma unidade que vai ser 100% privatizada, né? Tanto os agentes, né? E, por exemplo, se essa unidade der certo, ele já vai começar a replicar para os estados todos, né? Aí tu não vai precisar do policial penal. Aqui em Santa Catarina nós temos Itajaí, Caianduba e o Industrial de Joinville, que são cogestão. Os agentes lá, eles são terceirizados, né? Trabalham 2 anos, mais 2 anos, 4, né? Aí depois eles não podem mais trabalhar. Aí chama uma turma nova e eles recebem R$3.000 no máximo. Enquanto eu não sei quanto é que está ganhando um policial penal em Minas, mas aqui, por exemplo, o policial penal é 16.500. Nível 8, e agora com o aumento novo vai chegar a 19.990. Né? Aí o terceirizado custa só 3.000 para o Estado. Aí tem que ver até quando essa especialização da polícia não acabou matando futuramente a polícia penal. E só isso, parabéns pelo trabalho.
bom, João. Obrigado. Vamos fazer esse bloco, Vitor, daí eu passo para você, senão aí tem mais perguntas, daí a gente faz blocos, tudo bem? Não, tudo bem. Tudo bem. Bom, desculpa, eu não peguei todos os nomes, mas sobre o sofrimento psicossocial, né? Eu acho que hoje a pesquisa que eu tô, que é tanto, né, essa pesquisa nacional que a professora Andréia Silveira coordena, é sobre esse tema, né? E um dos pontos é porque ainda, sobretudo no Brasil, a gente não tem um acúmulo de conhecimento sobre os efeitos do trabalho custodial, né? E aí é o que a gente está mapeando nessa pesquisa agora. E vai ter um survey no segundo semestre. A Fiocruz, e aí qual que é o ponto, né? Isso, a temática da saúde mental, ela depois, no pós-pandemia, ela vai para vários campos, né? E chega também no campo prisional para estudar categorias profissionais. Então, já tem uma pesquisa da Fiocruz com os policiais penais, eu não sei se ainda foi divulgada, mas que foi feita no final do ano passado, e agora vai ter tanto essa pesquisa quali quanto quanti do Survey Nacional, dessa pesquisa que eu estou participando. Então, é uma temática que ainda tem sido pouco explorada, porque é um desafio para você entender, na literatura, né, sobre prisões, sobre os agentes, sobre os guardas, né, no literatura internacional, mostra muito esse processo do chamado encapsulamento do papel. Ou seja, a vida pública, profissional, invade a vida privada e ele não consegue sair daquela atividade de vigilância, de autocontrole, enfim, e isso tem um conjunto de sofrimentos físicos e mentais e emocionais, enfim. Tem uma autora que, quando eu terminava a tese, eu não tive tempo de explorar, mas eu acho que é uma referência fundamental, que ela chama Elaine Crowley, e ela vem tratar as prisões, eu acho uma abordagem fantástica, mas eu não tive tempo de explorar, que prisões como arenas emocionais, né? No campo da sociologia das emoções, né? Então, eu acho que é um universo assim, para ser pesquisado. Eu acho que esse sofrimento, o psicossocial, ele vai muito nesse campo, né? Então, o que a gente tem ainda é tentar mensurar esse sofrimento, né? Sobretudo hoje o tema do suicídio, tanto das forças policiais. Então, realmente, literatura internacional, a gente tem um volume, e mesmo assim um volume muito pequeno de trabalhos, mas eu acho que é um campo a ser explorado, sobretudo dentro de uma perspectiva sociológica. Então, eu acho que essa pesquisa está em andamento, e a da Fiocruz eu não sei se ainda foi publicado, mas eu sei que eles fizeram também um survey, né? Sobre o que o Leonardo falou, né? Eu acho que esse era o grande ponto, né, de discussão, de discórdia entre o agente de linha de frente e o agente do grupo de elite, né? Que é essa dimensão da malícia, da natureza civil do trabalho, de que a natureza do trabalho custodial é o contato direto com o preso. Você desenvolver essa habilidade, né, ao longo do tempo, é que faz com que você consiga administrar bem, com eficiência, o sistema prisional, os pavilhões. No entanto, era uma concepção completamente divergente do trabalho dos grupos de elite, sobretudo do GIR, né? E aí, é claro, na tese eu conto com mais profundidade, isso era muito comum, né? A gente não conseguia fazer campo, por exemplo, né? Quando que a gente tinha empecilhos para entrar nas prisões, né? Quando o GIR fazia as operações surpresa. Isso, para os agentes de linha de frente, isso era algo que destruía o trabalho de acordos tácitos, negociações, para você conseguir manter o equilíbrio, né? Ou seja, aquilo ali gera uma instabilidade muito maior, né? Então, na perspectiva dos agentes de linha de frente, o processo de militarização, ele torna a manutenção da ordem mais instável e um gerenciamento mais precário da unidade prisional. No entanto, né, a gente vê o modelo, vocês vão ouvir, né, o próximo seminário sobre militarização, né?
No entanto, o modelo militar ele goza de de uma maior legitimidade no âmbito das forças de segurança pública e também no âmbito da sociedade em geral, né? Então, é uma busca e aí era o grande paradoxo também, né? Os agentes penitenciários eles queriam a polícia militar fora das prisões, mas ao mesmo tempo eles reproduziam via profissionalização o modelo militarizado, né? O modelo do grupo do BOP no interior, no âmbito do grupo profissional. Então isso gerava, né, essa discordância, né? E dificilmente a malícia se desenvolve dentro nos moldes, né, dos agentes, porque é uma socialização, uma transmissão de um saber prático que é passado de uma geração para outra. E muitos agentes mais velhos falavam, olha, isso de alguma forma se perdeu, sobretudo nas trocas de plantão, né? Eles antes, quem gozava de um prestígio, né, maior por conta desse saber prático, hoje estava relegado como um pária, né? Um agente com pouco treinamento, sem habilidade, o que eles chamavam de amadores, que não sabiam os melhores meios mais profissionais de gerenciar uma prisão. Então, você tem uma inversão na escala de prestígio dentro desse grupo profissional. Né? Aquele agente mais habilidoso, portador desse saber prático, dessa malícia, que tinha uma posição de prestígio entre os presos, com a direção e com a gestão do sistema, né? Ele vai para a base, né? Ele se torna um pária ali, uma pessoa sem nenhum tipo de legitimidade, né? Então, eu acho que isso, sobretudo entre o grupo profissional, isso gera um problema muito grande, né? Bom, e sobre metodologia, né, o percurso de pesquisa, eu sempre falo com os alunos aqui, eu dou aula de métodos, né? Então, foi um trabalho hercúleo na época, né? A gente tinha uma equipe de quase 15 pessoas, era um projeto financiado pelo CNPq, coordenado pela professora Ludmila. A gente ficou quase 2 anos e meio fazendo campo em prisões, né? A gente tinha um registro cotidiano das informações. Para vocês terem uma ideia, na Nelson Hungria a gente não teve a oportunidade de gravar, então a gente ia em duplas fazer a entrevista e um fazia o registro das informações. Então, eu não preciso nem falar com vocês do volume de dados, de informações que a gente teve, da transparência nos roteiros, no percurso, das dificuldades das entrevistas, tudo era registrado, sobretudo as condições nas quais os dados eram produzidos, né? Que eu acho que esse é hoje um dos maiores desafios de percurso de pesquisa. Claro, não tive a oportunidade, acho que dava também só uma palestra falar sobre isso, mas eu acho que, como professor de métodos aqui também, tanto na graduação quanto na pós, né, eu acho que isso é extremamente importante. Foi quando também eu quebrei um pouco a minha resistência com métodos quantitativos, né? Quando nessa pesquisa de survey, porque eu sei que eu dou aula hoje de métodos quantitativos, né? E foi onde eu falei, não, agora eu preciso, né? Agora ou eu aprendo ou eu não aprendo, né? Porque eu vou estar conduzindo uma pesquisa de survey, então, auxiliando a Ludmila nisso, então é um pouco isso. Tem hora eu falo que os métodos quantitativos ou vai por essas questões de pesquisa ou por situações de desemprego, né? Porque muitas vezes você está desempregado, você precisa trabalhar em consultorias. Então, eu sempre falo com os alunos, procurem se especializar nos 2 métodos, não fiquem fechados, eu vou fazer só etnografia, eu vou fazer só entrevista, eu vou fazer... Essa predileção, ela é perniciosa, acho, tanto academicamente quanto profissionalmente também, né? E aí, o que o João falou, né? Eu acho... E aí, esse é o ponto, né? Que hoje é o maior ponto de debate em relação... se tornou polícia penal, né? Enfim, mas... Isso alterou, de alguma maneira, a imagem, a natureza do trabalho, quem está lá batendo tranca, enfim, quem está na atividade fim, né? Mesmo com a nomenclatura polícia penal, a atividade de custódia, e que tipo de prejuízo isso pode ter, né? Porque isso gerou um processo de competição no próprio grupo, porque o GIR e o COP eles abrem processo de seleção. Não é todo agente que consegue ingressar no GIR e no COP.
E qual que era o grande problema também naquela época? Que a grande maioria dos agentes que passavam em concurso, eles não queriam ir para a atividade de fim de custódia, né? Aprender como, cotidianamente, como gerenciar, como custodiar um preso, né? Muitos já queriam ir diretamente para os grupos de elite, né? Que demandam um recrutamento, uma seleção, enfim, não é todo agente penitenciário que consegue entrar no GIR e no COP nesses grupos. Então, realmente, a gente tem que avaliar e estudar bem mais, né? Eu acho que várias pesquisas foram desenvolvidas aqui no Brasil pelo De Jesus, pelo Isabela Araújo, pelo Leonardo, sobre o que mudou, né, ao longo do tempo em relação a... Eu acho que muito mais pesquisas precisam ser feitas, né, para a gente entender melhor essa categoria profissional e essa mudança, mas eu acho que o João colocou um ponto que já era muito presente naquela época, que era a recusa, a resistência do agente recém-concursado em fazer a atividade, em executar a atividade fim, que é a custódia do preso, aquele contato direto e cotidiano na gaiola dos pavilhões. Gente, mais alguma pergunta? Eu retiro que respondi. Tá. Eu queria Você comentar. está aparecendo. A Larissa não Eu tô escondidinha aqui. A Larissa está só com a presença. Eu nem sei pra... Só mãozinha, só mãozinha. É bem se quiser vir aqui. Não, muito. Ah, não dá. Quase. Pareceu um pedacinho. A Ellen acho que tem algumas perguntas. Mas vai aparecer ali uma hora ou outra. Bom, professor Victor, eu queria voltar um pouco na questão da contaminação social e moral que tu tinha comentado durante a apresentação, porque tu tinha falado que o guarda ele se torna cativo também dessa questão da prisão, né? Aí eu queria entender se existe uma aproximação com os presos e uma confusão de identidades entre os guardas e os presos, né? Como que isso funciona na prática? Teoricamente, essa é o que eles chamam de contaminação social e moral, né? Que faz parte do modo como se dá a natureza desse trabalho. Qual que é o grande drama, né, do agente penitenciário? É que ele vai progressivamente assimilando o linguajar, o modo de comportamento do preso em função desse contato direto, cotidiano, numa longa duração. Então, vai ocorrendo uma espécie de mimetismo. Então, esse que é o grande drama da atividade custodial, e muitas vezes gera essa resistência, porque os próprios pares vão controlando os membros em relação, olha, você está usando a gíria de cadeia, você está tendo esse tipo de comportamento, né, que não é característico, digamos, é o que alguns autores na época já destacavam dessa subcultura que se custodial. Né? Alguns autores já vão desconstruir isso depois, mas, olha, os agentes eles criam um conjunto de normas, de regras, um código próprio para se proteger, para gerar solidariedade, mas também para impedir com que a ética dos presos, da sociedade dos cativos, esse código normativo, linguístico, simbólico, afete também a categoria deles. É algo que se concretiza? Normalmente não. Né? Por isso que é uma característica da relação que é construída, porque ele vai assimilando, de alguma maneira, o universo dos cativos. Né? Ou seja, ele vai, de alguma forma, mimetizando, e nesse ponto, o limite hierárquico e também a convivência com os pares e com a própria sociedade vai diferenciando, vai gerando uma distinção. Né? E aí, essa é a grande especificidade do agente, do policial penal, né? do trabalho custodial, do trabalho das outras forças de segurança. E é onde também se coloca mais conflito naquela época, né? Eram dos agentes com os policiais militares, com os policiais civis, com as forças como um todo. Porque esse aspecto singular do contato direto cotidiano com o preso e essa assimilação progressiva, isso é o que vai diferenciar, é o que vai, por vezes, colocar isso é o que os agentes de linha de frente falavam, essa dificuldade dele de assumir a mesma postura,
a mesma estética, o mesmo modo de comportamento de um policial militar, né? Extremamente, né, uma nova identidade profissional, né? Era o que os agentes falavam ali, isso é praticamente impossível, porque o nosso trabalho tem uma natureza civil, independente do modelo organizacional que está sendo colocado, né? Então, sobretudo, eles falavam, olha, o agente, mesmo com farda, ele não se comporta como a polícia, né? E isso gerava muitos conflitos, muitas diferenças de perspectivas sobre a profissão, sobre a atividade, e eu acho que esse também torna-se um ponto nevrálgico, né? À medida que o agente ele vai, né, nivelando aí com o preso, sobretudo em termos de comportamento, de linguagem e de universo social e simbólico, né? Isso gera um conjunto de conflitos e tensões, tanto entre os pares, mas também uma diferenciação com as outras forças de segurança. Perfeito, muito obrigada. Nada. Gente, mais alguma questão? Alguém quer colocar? Alguém online? O Felipe agradeceu, ele falou muito legal o seu trabalho, parabéns pela apresentação, professor Victor. Acho que agradecendo o nome de todos também, foi muito legal. Ellen, você tem os presentes hoje? Vamos falar aqui em casa. Sim, a lista de presença de hoje conta comigo, Ellen, a Larissa, a Pati, o João Victor, a Lumen, a Micaela, o Valmir, a Maria Clara, Roberto, a Natane, Felipe, Paulo, a Luciana, a Nicole e a Alana. Esses foram os presentes de hoje no encontro do GEB do seminário. Antes da gente tirar a foto oficial, viu, Vitor, que a gente registra, né, para deixar aqui, a gente o GEB está ligado dentro de um laboratório, né, que tem outros professores, que é no Metrópolis, que é coordenado pelo professor Alexandre Berger, que está com problema de saúde, enfim, vai operar da coluna, então ele não pode estar presente. Ele sempre acompanha online, mas, né, ele já está com dificuldades também. Então, nós estamos aqui, né, na sala do Metrópolis, então quando você vier aqui para Floripa, é convidado a conhecer o nosso laboratório e o GEB. E a gente agradece muito, né, o seu seminário, a sua participação excelente, assim, para a gente perceber essas questões metodológicas. Você, como professor de metodologia, é até redundante eu falar isso, mas é um trabalho de fôlego, né? E, assim, e fica esse primeiro contato e o convite para sempre você voltar. Pena que você não está aqui presencialmente. Hoje eu trouxe uma cuca alemã de leite condensado. Que delícia! Aí passar para você fazer suas considerações finais, depois tem que falar para o pessoal ficar para a gente fazer a foto oficial, quem está online aí, para a gente abrir também, daí a gente faz. Vou passar para você fazer suas considerações finais. Se ninguém tiver mais alguma. Bom, então, eu queria agradecer ao Leonardo, ao GEV, né, aos alunos. Foi uma boa oportunidade, eu acho que para retomar, para refletir um pouco também sobre esse percurso de pesquisa, sobre essa trajetória, né, que já tem aí seus quase 10 anos, e eu acho que estimular também uma agenda de pesquisa no âmbito do sistema penitenciário, né, e sobretudo aí, acho que no âmbito hoje, é claro, né, a gente tem visto uma mudança nas ciências sociais, né, com essa mudança de status de agente para policiais, e o interesse também pelo objeto foi renovado, né? A gente tem hoje um volume aí de teses, dissertações e artigos sobre a polícia penal, querendo entender a polícia penal, conjunto de pesquisas, então eu acho que tem uma agenda aí enorme para ser explorada de temas e facetas em relação à polícia penal. É isso, muito obrigado, e eu estou à disposição também aqui na UFPR, para que a gente consiga aí fazer parcerias ao longo desse tempo também. Obrigada. Vamos virar para foto. Vamos tirar a foto agora, como que a gente faz? Todo mundo para lá para trás. Para trás? Vamos lá. Não sei se eu boto o professor bem grande aqui. Agora vocês vão aparecer, vocês estavam entidades presentes.
Não vai, eu acho. Não vai? Acho que não. Tá. Acho que dá para ajustar. Deixa eu ver. Vendo a foto, gente. Como é? Eu não vou aparecer juntamente com essas garrafas. Completamente. Acho que vai sim, vamos escutar. Tá todo mundo aí, beleza? Vocês são baixinhas, os meninos. Chega um pouquinho mais pra frente, então. Não, só chega um pouquinho pra frente. É? Só um pouquinho mais aqui na cadeira. Pronto, agora sim. Vou chegar do teu lado aí, Larissa, peraí. Ainda tem a cheia. Vou aqui de baixo, então. Só mostrar a mãozinha agora, gente. Cadê a mãozinha? A mãozinha. Aqui. Vamos ver. Foi. Aê, perfeito. Obrigada. Aê, gente. Obrigado, Victor. Ficamos Obrigado, aí. gente. Obrigado, abraço. Ficamos Obrigado. aí. Encontrar em Curitiba aí um dia. Vamos, vem sim. Quando você vier, só a gente marca. Tá bom. Obrigadão, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Gente, quem quiser vai ter